O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a vitória, o triunfo da graça de Cristo numa de suas mais queridas criaturas. Bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. Cantamos ainda há pouco o refrão do Salmo responsorial. Hoje o Senhor é bendito, é glorificado, é exaltado, porque fez grandes coisas na existência terrena de Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, que constituíam uma família muito singela, muito singular, uma família muito cara a nosso Senhor. Família que residia num pequeno povoado ao lado de Jerusalém, chamado Betânia. Esse pequeno povoado é muito caro para Jesus, porque era na casa de Lázaro, Marta e Maria, que ele costumava se hospedar. Mas também porque foi em Betânia que Jesus subiu ao céu e se ausentou dos sentidos dos apóstolos. O último mistério visível de nosso Senhor Jesus Cristo antes de Pentecostes aconteceu lá. A poucos metros da casa de Marta, Maria e Lázaro. Um oásis onde Jesus costumava descansar, repousar, refugiar-se. Mas uma pergunta: por que na liturgia da igreja somente a memória de Santa Marta é obrigatória? E no missal romano não existe nenhuma memória facultativa de São Lázaro e Santa Maria, se bem que eles foram canonizados pela igreja e os seus nomes se encontram no martirológio romano, que é a relação oficial dos beatos e santos, canonizados e beatificados pela Santa Igreja. Talvez por causa do destaque, do protagonismo de Marta com relação a Maria e Lázaro, nos 3 relatos que os evangelhos nos propõem acerca dessa família. São 3 relatos. O primeiro se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Jesus chega com a sua comitiva,
com seus apóstolos. Marta, toda atarefada com as atividades da casa, provavelmente na cozinha, procura Nosso Senhor, diante de quem está Maria, assentada aos seus pés, escutando-o falar. Mestre, tu não te importas que eu fique a trabalhar e minha irmã, sem me ajudar, ordena que ela venha me ajudar. Jesus, doce e educadamente, lhe faz uma admoestação, não uma repreensão. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus não critica o que nós devemos hoje ressaltar em Santa Marta, nesse primeiro relato, a laboriosidade. O meu pai trabalha sempre, eu também sempre trabalho. Trabalhar sempre é uma prerrogativa de Jesus. A obra de Jesus jamais acaba, se bem que já foi concluída no sexto dia, quando o Pai, por meio dele, na força do Espírito, concluiu a obra da criação, e no sétimo dia Deus descansou. Deus age sempre na sua providência, Deus age sempre na sua bondade. O meu Pai trabalha sempre, eu também sempre trabalho. Jesus não critica Marta por estar trabalhando, mas uma sutileza devemos encontrar nessas duas palavras. Tu te inquietas e tu te preocupas com muitas coisas. Quando o trabalho vira inquietação, é sinal de que ele não está sendo devidamente motivado, não está encontrando a devida razão, não está encontrando o devido alimento, o devido sustentáculo, o devido substrato. São Bento, nesse sentido, teve o privilégio, o mérito, de nos presentear esse harmonioso equilíbrio. Ora et labora, reza e trabalha. Um padre da igreja, nos primeiros séculos, já nos disse essa pérola preciosa da sabedoria cristã. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas reze como se tudo dependesse de Deus. Quando equilibramos essas duas realidades, aí sim, o trabalho se torna motivador, santificador. Existe uma mística do trabalho, que jamais se torna algo entediante, cansativo, monótono, irritante, ou apenas condição para ganhar aquilo que vamos gastar, e nos motiva a trabalhar mais 30 dias para a mesma coisa e nada mais do que isso. Trabalhamos, acumulamos os bens para deixar para os outros, e quando morremos começa a briga. Alguém já dizia de forma muito sábia, herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Pois bem, Marta está inquieta, porque talvez lhe falte aquilo que sua irmã tem nesse presente momento em abundância. Ela contempla o Senhor. Tu te preocupas com muitas coisas. Nossas preocupações não são em si um mal. Temos que estar preocupados, antes, ocupação. Se queremos atingir alguma meta, se queremos fazer algo bem feito lá na frente, temos que nos preparar. Tudo que não é bem feito é porque não é bem preparado. Jesus não critica Marta por estar inquieta, absolutamente, nem por estar preocupada com muitas coisas. A questão, o acento, aliás, não é nem a crítica, é o enfoque. Você está olhando muito para essas coisas. Tudo isso é válido, é sinal da sua solicitude, é sinal de que você é responsável. Mas uma só coisa é necessária. A expressão na língua grega é exatamente esta: o necessário é aquilo sem o que não podemos passar. Diz o salmista do Salmo 126, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Podem reparar, todo padre que deixa o ministério
é um padre que trabalha feito um burro de carga. Trabalhador, querido, amado, admirado pela comunidade. Deixou o ministério? Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Sua espiritualidade não é com as mangas arregaçadas, é com os joelhos dobrados diante do Santíssimo Sacramento. Pare de se preocupar apenas com o povo e trate de alimentar a sua alma, porque você é criatura, você é carente, você é necessitado, você é, Apocalipse 3,17, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Podem fazer um levantamento dos casais que se separam, das famílias que estão em litígio. A mãe super responsável acorda de madrugada, vai comprar o leite, o pão, leva as crianças para a escola, cuida da limpeza da casa, faz o mercado, o esposo também acorda de madrugada, vai... Tu te preocupas com muitas coisas. Olha, esteja atenta a isto. Uma só coisa é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte. A melhor parte da vida do casal é quando eles rezam juntos. A melhor parte da vida do padre é quando ele está sozinho diante de Jesus. Evidentemente, a Eucaristia é a melhor parte. Mas quando celebrada a partir de dentro, não como obrigação, mas como necessidade. Eu preciso da Eucaristia. Eu preciso de dobrar os meus joelhos diante do Santíssimo. Eu preciso fazer a liturgia das horas. Eu preciso ler a Bíblia. É uma necessidade. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. É como se Jesus dissesse: tudo vai ser tirado. Esposa, eu queria olhar aqui para essa câmera. Esposa, a senhora que se dedica para os seus filhos, eles vão ser tirados. Pais que se dedicam de corpo e alma aos seus filhos, eles vão ser tirados. Eles não são necessários, são importantes. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. Em si isso não é um mal, viver para os outros. Sem dúvida alguma, disso falou a primeira leitura de hoje. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o amor consiste, antes de tudo, numa primazia. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor que a senhora dedica a seus filhos, a seu esposo, o amor que o senhor dedica a sua esposa, aos seus filhos, se ele está conflituando com o amor de Deus, tem alguma coisa errada. Tu te inquietas com muitas coisas. Até o teu amor pelas criaturas pode ser causa de dificuldade para o teu crescimento na santidade. Uma só coisa é necessária. Redimensiona os teus valores, coloca todas as criaturas no seu devido lugar, reconduz a primazia da tua vida à graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só coisa é necessária. Todas as criaturas vão passar. Não permita que sua dedicação, sua doação às causas humanas, por mais nobres que elas sejam, obscureçam a primazia, o brilho da graça de Cristo na sua existência. A segunda passagem que merece nossa consideração é a do Evangelho de hoje. Marta não é elogiada pela igreja, não é exaltada como modelo para nós apenas pela sua laboriosidade, que é uma modalidade de amor de que falou a primeira leitura de hoje, mas ela também deve ser apresentada como modelo de fé. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, João capítulo 11, Jesus, 4 dias depois da morte de Lázaro, dirige-se a Betânia. Jesus já sabe que Lázaro está morto. Maria, aquela que estava sentada aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 10, ficou sentada em casa. A virtude da serenidade, não da passividade, não da falta de interesse por Jesus, são dois enfoques de realidades que não se conflituam, mas que se complementam. Ficou sentada. É próprio de determinadas pessoas estar sereno, estar diante do Senhor. Ir ao Senhor de outra forma. Se Marta foi caminhando, Maria foi rezando, ficando sentada. Pois bem, repararam o testemunho de fé de Marta? Eu sei, eu creio. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele atenderá. Eu sei. Maria crê. Jesus responde: teu irmão ressuscitará. Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Eu sei.
a convicção de Marta. Depois, Jesus acrescenta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Sim, Senhor, eu creio firmemente. Primeira resposta, eu sei, próprio de quem crê. Segunda resposta, eu sei, próprio de quem crê. Terceira resposta, eu creio firmemente. Isso nos faz lembrar 3 afirmações de São Pedro. Tu me amas, tu sabes que te amo. Tu sabes. Ele diz, tu sabes. Marta diz, eu sei. É a mesma coisa. Tu sabes, tu conheces o que está dentro do meu coração. Marta diz de outra forma, eu sei, e pela terceira vez, creio firmemente. A fé de Marta é a fé da igreja, e deve ser a minha, deve ser a sua, deve ser a nossa. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitemos Marta na laboriosidade, na hospitalidade, no amor a Jesus e aos ilustres visitantes, mas também na fé de Maria, de Marta. Aquela que crê é aquela que trabalha. Ora et labora também se aplica nesse sentido à luz da comparação dos 2 relatos, a bem-aventurada Marta. O terceiro relato é dramático. É no capítulo seguinte ao capítulo 11 do Evangelho de hoje, o relato da unção de Betânia. Jesus ressuscita Lázaro, a família dá um jantar para ele. Marta, diz o texto, versículo 1, leiam em casa, servia a todos. Lázaro está sentado à mesa. E Maria pega cerca de meio litro de um bálsamo de nardo puro, de grande preço, atentos, derrama nos pés de Jesus e enxuga os seus pés. Marta não dá uma palavra nesses 3 relatos, Lázaro não dá uma palavra nesses 3 relatos, como São José. É uma participação discreta nos evangelhos. E aí entra um facínora, um mau caráter, que está ali, muito bem tratado, muito bem acolhido. E ele faz uma crítica ao que Maria está acabando de fazer. Mas 300 denários custam, é o valor deste bálsamo. Ele poderia ser vendido e dado aos pobres. Quem foi o facínora que disse isso? Quem foi o desgraçado que disse isso? Judas Iscariotes. Jesus se volta para esse ladrão, para esse traidor e futuro suicida e diz: pobres sempre os tereis. Ela fez isso para significar a minha sepultura. Mas o impressionante é o que está no versículo 10 desse capítulo 12. Os judeus, esses que no início do evangelho de hoje foram ver, consolar Marta e Maria, vendo isto, os sumos sacerdotes maquinaram matar também a Lázaro, porque por causa de Lázaro, as pessoas acreditavam em Jesus. A Bíblia não diz se Lázaro foi assassinado. Provavelmente foi. Agora vocês imaginem, matar um inocente, só porque ele ressuscitou. A raiva que os adversários de Jesus tinham dele era tanta, que eles não admitiam que um milagre pudesse converter as pessoas para Jesus. Já que esse defunto voltou a viver, vamos matá-lo. A Bíblia não diz com clareza se ele foi assassinado, provavelmente sim. Agora vocês imaginem a dor de Marta e de Maria, ao saber que Jesus morreu, e o Calvário está a poucos quilômetros, 2 ou 3 quilômetros de Betânia. Será que Lázaro foi assassinado antes de Jesus, ou no dia de Jesus, ou pouco tempo após a morte de Jesus? Imaginem o sofrimento dessas 2 coitadas, que ficaram sozinhas no mundo, depois de terem tido um duro golpe. Nosso amigo Jesus morreu, nosso Deus Jesus morreu, e nosso irmão também morreu, não sabemos. E nesse sentido, se isso foi verdade, se isso aconteceu, se Lázaro foi assassinado, temos mais uma outra virtude a ser colocada na vida de Marta e também de Maria, resignadas, muito parecidas com a Virgem das Dores. Será que elas 2 integravam aquele grupo das mulheres, das filhas de Jerusalém, que acompanharam Jesus desde o Litóstrotos até o Calvário? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai pelos vossos filhos.
E por vós mesmas, porque se eles fizeram isso ao lenho verde, o que não farão com o lenho seco? Estariam elas acompanhando nosso Senhor ali pertinho da Virgem Maria, nesse trajeto doloroso na Via Sacra? No céu nós saberemos. É hora de concluir a homilia pedindo que a bem-aventurada Marta, com sua irmã Maria, com seu irmão Lázaro, intercedam sempre junto a Jesus, por todas as famílias, pela Santa Igreja, para que sejamos acolhedores, como Marta, como Maria e como Lázaro, para que sejamos homens e mulheres de fé. Eu sei, eu creio firmemente. E para que sejamos como a bem-aventurada Maria, a ungir os pés de Jesus, não com o nardo puro, perfume precioso de alto preço, mas com a nossa vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.